Obrigado, irmão Oswaldo, por nos representar aqui em oração. Agradecemos o irmão. É um imenso prazer estarmos aqui para mais uma reunião de meio de semana, né? Certamente seremos muito fortalecidos e encorajados por meio dessa reunião. Nós iremos cavar bem fundo em busca de tesouros escondidos, né? Tesouros da palavra de Deus, onde iremos encontrar verdadeiras joias espirituais que irão fortalecer a nossa fé. Então, talvez nós podemos combinar, né? De a partir de agora nós esquecemos os nossos problemas lá fora, as dificuldades que nós temos lá no dia a dia, né? E concentrar a nossa mente e o nosso coração na reunião que agora teremos, para que assim possamos tirar o máximo de proveito dela, né? Vamos ver alguns pontos que nós iremos considerar na nossa reunião de hoje. Nós iremos considerar os Salmos 90 e 91. Esses Salmos falam sobre uma oração de Moisés, né? Sobre a vida, sobre a eternidade, sobre o nosso desejo. Em Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos ver, quer viver mais tempo? Confie em Jeová. Também nós iremos participar com nossos comentários em Joias Espirituais. Certamente os irmãos fizeram pesquisa e agora nós queremos ouvir essas pesquisas dos irmãos, as joias que os irmãos encontraram, né? Também teremos a participação dos nossos estudantes, onde veremos demonstrações aqui que nós podemos aplicar no nosso ministério, para que assim possamos ser melhores evangelizadores também. Teremos também em nossa vida cristã, dê valor às riquezas da paciência de Deus, o ponto de vista de Jeová sobre o tempo. Também teremos as realizações da organização e, por fim, teremos o estudo bíblico de congregação. Que todos nós, então, possamos tirar pleno proveito da nossa reunião de hoje. Vamos iniciar, então, em Tesouros da Palavra de Deus com o tema Quer viver mais tempo? Confie em Jeová. Essa parte está aos cuidados do nosso irmão Giovanni Vieira. Você já pensou em viver por um longo tempo? A resposta para essa pergunta é quase unânime. Todos nós desejamos viver bastante. Usamos frases como temos que aproveitar cada momento porque a vida é curta, ou a vida passa por um piscar de olhos. Mas já se perguntou, quanto tempo dura uma vida longa? Na natureza, existem diversos exemplos de animais e seres vivos que vivem muito. Um desses animais é o ouriço do mar. A Sentinela número 3 de 2019 apresenta um estudo que esse animal pode viver mais de 200 anos. Outro ser que vive bastante são as árvores. Elas podem viver de 100 anos até milhares de anos. Mas uma delas se destaca. Essa é a sequoia gigante, encontrada lá nos Estados Unidos. Estudos apontam que essas árvores podem viver mais de 3.000 anos. A mais antiga já registrada viveu por 3.226 anos. É verdade. Em comparação a esses animais e seres vivos, infelizmente nossa vida é muito curta. E podemos confirmar isso na oração feita por Moisés, em Salmos 90:10. Vamos reparar como essas palavras estão se cumprindo hoje. Vamos ler? Acompanhe sua Bíblia, por favor, texto de Salmo, capítulo 90, versículo 10. Diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, ou 80 para os mais fortes. Mas esses anos são repletos de dificuldades e tristeza. Passam depressa e logo desaparecemos. Assim como descrito pela oração de Moisés, vemos que o tempo médio de vida humana é de 70 a 75 anos. E realmente vemos que aqueles que são fortes conseguem chegar aos seus 80 ou mais. Mas infelizmente vemos que esses anos são poucos e ainda são repletos de dificuldades e bastante dores. Porém, vamos refazer a pergunta tema do discurso. Você quer viver mais tempo? Como podemos alcançar essa meta tão desejada? A resposta? Confie em Jeová. Mas por que podemos confiar em Jeová? E como podemos confiar nele? Primeiro, podemos confiar em Jeová por lembrarmos do texto de Salmo 92. Vamos ler? Salmo 92. Diz assim:
antes de nascerem os montes, ou de teres formado a terra e o solo produtivo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Podemos ver que antes das principais criações de Jeová, Jeová já existia. E Moisés disse isso quando confirmou que Jeová existe de eternidade a eternidade. Essa é uma das palavras que confirmam que podemos confiar em Jeová. Ele é um Deus que nunca morre. Outra confiança que Jeová nos dá está descrita em Salmo 91:16. Vamos ler? Salmo, capítulo 91, versículo 16. Diz assim: Eu saciarei com uma vida longa, e o farei ver meus atos de salvação. Viram só? Jeová nos dá a esperança que saciará nossa vontade de viver por mais tempo. Se analisarmos a referência cruzada desse texto, podemos encontrar o texto de Salmo 21:4. Vamos ler e ver qual a esperança que Jeová nos dá? É Salmo 21, versículo 4. Se todos acharam, diz assim: Ele te pediu vida, e vida lhe deste, uma vida longa, eterna e sem fim. Viram só qual a esperança Jeová nos dá? Jeová saciará nossa vontade de viver mais da melhor forma possível. Ele nos dará uma vida longa, eterna e sem fim. Mas e se estivermos passando por dificuldades, como doenças ou um acidente que pode ocasionar o risco de nossa vida? Como podemos mostrar que confiamos em Jeová? Sabemos que nenhum de nós desejamos morrer. Porém, se passarmos ou estivermos passando por essas dificuldades envolvendo tratamentos médicos, podemos manter a nossa confiança em Jeová por sempre lembrarmos dos padrões de Jeová e por seguir suas orientações. Podemos colocar em nossa mente a esperança que Jeová nos dá para um futuro, que viveremos para sempre. Se pergunte, será mesmo que vale a pena sacrificar nossa amizade com Jeová de uma esperança de uma vida eterna, num lindo paraíso que Jeová nos promete no futuro, por talvez alguns dias, meses ou anos de vida nesse sistema difícil de suportar? Claro que não. De que maneiras, então, podemos mostrar que confiamos em Jeová? Podemos deixar nossos cartões diretivas sempre preenchidos e atualizados. Outra maneira é por explicarmos nossas crenças sobre tipos de tratamentos médicos que não envolvam transfusões de sangue. Assim como podemos ver na imagem a seguir. Imagine que esse médico está falando com esse irmão. Você quer viver mais? Assine esse papel com um tratamento que envolva sangue e talvez possa viver mais um tempo. Será que esse irmão demonstraria que confia em Jeová por assinar esse papel? Com certeza não. Mas reparem que ele nem pegou o papel para ler. Ele já está explicando a sua escolha para o médico e mostrando que realmente confia em Jeová. Obrigado pela imagem. Então, vamos confiar em Jeová. De que modo? Por lembrarmos que Jeová é um Deus eterno, que passa de eternidade a eternidade. Por confiar nas promessas onde Ele proverá uma vida eterna. Se passarmos por problemas que envolvam a nossa vida, vamos manter a nossa confiança em Jeová por explicarmos nossas crenças e lembrarmos que Jeová promete um futuro maravilhoso, um futuro com saúde perfeita e uma vida eterna. Então, você deseja ter uma vida eterna, longa e sem fim? Continue sempre a confiar em Jeová. Agradecemos, irmão Giovanni, por nos trazer atenção a esse discurso instrutivo e encorajador. Agradecemos em nome da congregação. Agora, nós convidamos o nosso irmão Sebastião Souza. Ele irá considerar conosco joias espirituais e os irmãos terão a oportunidade de dar seus comentários. Vamos dar atenção ao nosso irmão Sebastião.
joias dessa semana se encontra no livro de Salmos 90 e 91. Para darmos início, gostaria de alguém da assistência para ler Salmos 91, 11. O irmão Danilo aí, por favor. Aí. Pois ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, para protegê-lo em todos os seus caminhos. Obrigado, Danilo. A pergunta é: que conceito equilibrado devemos ter sobre a ajuda dos anjos? A irmã Lerce, por favor. Que os anjos, eles estão bem interessados nas pessoas e nos ajudam. Porém, isso não quer dizer que cada pessoa tem um anjo da guarda. É por isso que os cristãos verdadeiros não arriscam a sua vida achando que vão ser protegidos pelos anjos. Porém, muitas vezes em nosso trabalho de pregação, nós percebemos que os anjos estão nos orientando. E por isso, não seria errado sermos gratos a Jeová Deus por essa ajuda que Ele nos dá por meio dos anjos. Obrigado, irmã Lécia. A outra pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? A irmã Daniele aqui, por favor. No 90, versículo 4, compara o nosso tempo com o tempo de Jeová, quando diz que 1000 anos, aos olhos de Jeová, são como ontem que passou. Eu fiquei pensando que, embora a nossa vida pareça ser muito curta aos olhos de Jeová, que 80 anos nossos vividos pareçam horas para Ele, ainda assim Ele dá muito valor ao que fazemos dela, né? Por isso eu quero usar sabiamente os preciosos anos da minha vida para agradar a Jeová. Obrigado, irmã Larissa. A irmã Amanda. A sentinela de 15 de novembro de 2001, falando sobre o Salmo 90:12, diz: usarmos dias com sabedoria nos induz a buscar primeiro o reino de Deus e aproveitar nossos dias de um modo que dê glória a Jeová e lhe alegre o coração. Então aprendi que, assim como Moisés orou pedindo sabedoria de como usar o tempo, hoje mais ainda preciso orar, em vista que vivemos em um mundo com muitas distrações, que nos induz a se esquecer do que é mais importante. E a matéria também cita que adorar a Jeová de todo o coração não vai eliminar todos os nossos problemas, mas preencher o tempo com coisas espirituais certamente dará alegria. Obrigado, irmã Amanda. Por favor, irmã Laurinha aqui na frente. O Salmos 92 fala que a Bíblia ensina que Deus existe a eternidade, eternidade. Em outras palavras, Deus não teve início nem terá fim. Assim como o universo, muitos dizem que o espaço é infinito, e é maravilhoso pensar nisso. Obrigado, Laurinha. A irmã Giovana. No Salmo 91, Jeová promete proteger os que amam e confiam nele. E no passado, ele protegeu muitos de seus servos fisicamente, por exemplo, para preservar a linhagem de pessoas que levariam até o Messias. Mas também muitos de seus servos foram mortos e torturados. Apesar disso, esses servos também foram protegidos de certa forma. Jeová protegeu eles espiritualmente para que eles suportassem as dificuldades sem prejudicar sua lealdade a Jeová. Então hoje podemos esperar esse mesmo tipo de proteção. Nós não veremos sinais milagrosos, mas com certeza sentiremos a força além do normal que vem de Jeová. Muito obrigado, Giovana. Irmão Siqueira, por favor. O Salmo 90, 10 e o 12 fala sobre contar os nossos dias. Né? O que isso quer dizer? Como contar os nossos dias? Então a ideia do salmista o que ele quis passar para nós é que deveremos introduzir um coração de sabedoria, ou seja, exercer sabedoria de modo que o restante dos nossos dias não sejam desperdiçados, mas que usemos com bom critério, de modo que possa agradar ao nosso grande Deus Jeová. Isso, muito obrigado, Siqueira. A irmã Rosângela, lá. Do 1 ao 9,
no 1 e 9, né, traz uma figura de linguagem onde diz que Jeová é a nossa morada, no sentido que o próprio Jeová, ele é a nossa proteção, o nosso abrigo seguro. Mas para estarmos debaixo dos cuidados amorosos de Jeová e sermos protegidos, como vimos no último estudo da Sentinela, temos que nos afastar de tudo que põe em risco nossa relação com Jeová, incluindo coisas que parecem pequenas, pois de fato quem é no mínimo também é no muito. E como todos nós somos pecadores, temos limitações, vimos também que é indispensável nós sermos honestos consigo mesmo, porque de fato se não formos honestos com a gente mesmo, não seremos com Jeová e com mais ninguém, muito menos com outros. E dessa forma, Jeová não será a nossa morada. Obrigado, irmã Rosângela. Aqui na frente, a irmã Mara, por favor. No Salmo 92, às vezes a gente depara com um estudante que diz: como é que pode falar que Deus é de eternidade a eternidade? E a gente pode usar um exemplo. Esse exemplo é o tempo. O tempo, ninguém pode indicar um determinado momento em que o tempo começou. E é um fato real que, embora a nossa vida termine, o tempo ainda continua. Aí dá para a gente explicar direitinho para o estudante o que é de eternidade a eternidade. Muito bem, obrigado. A irmã Rose, né? O Salmo 91:2 fala que a gente vai dizer a Jeová: Tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. E a nota no Deus em que eu confio, está descrito Provérbios 3:5, que fala que a pessoa que confia em Jeová, confia nele de todo o coração e não no seu entendimento. Então isso mostra a importância de eu estar sempre atento aos conselhos que Jeová me dá, para me pôr em prática e para que eu realmente demonstre que Jeová é o Deus que eu confio. Muito obrigado, irmã Rose. Irmão Jonas. O que eu tirei aqui de grande proveito, né? Nem só eu, como todos, Salmo 91:8, que ele diz que nós mesmos vai ver, né? Vai ter essa prova com nossos próprios olhos, e serás testemunha da punição dos maus. E é bem interessante, né? Seja hoje ou amanhã, que vivemos 80 anos, mas esse dia vai chegar. Muito obrigado. Irmão Tiago, aí do seu lado, por favor. Ainda no Salmos 92, o texto lembra que Jeová ele não está limitado pelas restrições físicas que nos afetam, né? Ele vive fora das limitações humanas. Isso nos dá entendimento de que a perspectiva dele é perfeita e completa, e nós podemos confiar nos planos de Jeová, que seus propósitos sempre serão justos. Obrigado. Irmão Geraldo, por favor. Aqui no Salmo 90, e alguns versículos, o 7, 8, 13 e 14, nos incentiva a não cometer nenhum pecado, né? Por quê? Porque se cometemos algum pecado, as nossas transgressões sempre irão prejudicar o nosso relacionamento com Jeová. Mas somos imperfeitos. Se isso acontecer, não devemos deixar esse pecado oculto, mas devemos nos arrepender e abandonar esse proceder, porque Jeová irá restaurar ao seu favor, né? Isso aconteceu muito no passado, com os israelitas, com os servos de Jeová, e Jeová realmente, esses foram restabelecidos, e isso pode acontecer conosco também, caso passemos por essa situação. Obrigado, irmão Geraldo. Mais um comentário? Esposa do Renan, aqui na frente, por favor. Quando eu medito nas palavras do salmista, que Jeová é o Rei da eternidade, me faz ainda ter mais confiança que Jeová ele tem o pleno controle do tempo. E que as coisas acontecem no tempo de Jeová, não no nosso, né? E nós vimos isso recentemente no Supremo Tribunal, né? Jeová ele sabe o tempo certo de agir. E isso aumenta a minha fé e confiança nas promessas dele. Muito obrigado e obrigado a todos pelo excelente comentário.
Obrigado, irmão Souza, por conduzir essa consideração. Também parabéns aos irmãos que participaram com seus comentários. Os comentários breves dos irmãos deram oportunidade de mais irmãos poderem participar, né? Parabéns. Agora, aqueles irmãos que têm suas partes na sala B, por favor, se dirijam para lá, que o nosso irmão Júlio Junqueira os está aguardando, tá bom? Aqui no salão principal teremos a leitura da Bíblia. Agora, o nosso irmão Márcio Prudente irá fazer a leitura para nós do Salmo 91, 1 ao 16. Vamos dar atenção ao nosso irmão Márcio. Quem mora no lugar secreto do Altíssimo encontrará abrigo nas sombras do Todo-Poderoso. Vou dizer a Jeová: Tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você da armadilha do passarinheiro, da peste destrutiva. Ele o cobrirá com as suas plumas, e você se refugiará debaixo das suas asas. A fidelidade dele será um escudo grande e um muro protetor. Você não terá medo dos terrores da noite, e nem da flecha que voa de dia, nem da pestilência que ronda nas trevas, nem da destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você apenas verá com os seus olhos, será testemunha da punição dos maus. Visto que você disse: Jeová é meu refúgio, fez do Altíssimo a sua morada, nenhum desastre virá sobre você, e nenhuma praga se aproximará da sua tenda, pois ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, para protegê-lo em todos os seus caminhos. Ele os carregarão nas mãos, para que não bata com o pé numa pedra. Você pisará no leão novo e na naja, pisoteará o leão jubado e a cobra grande. Deus disse: visto que ele me ama, eu o livrarei, eu o protegerei, porque ele reconhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele nos momentos de aflição. Eu o livrarei e glorificarei, eu o saciarei com uma vida longa, e o farei ver meus atos de salvação. Agradecemos, irmão Márcio, pela sua leitura. Muito obrigado em nome da congregação pela sua participação aqui também. O irmão considerou para fazer a sua leitura o ponto 10 da brochura Melhore, né? Ali fala sobre mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. Essas 3 características são muito importantes, né, para uma boa leitura: volume, emoção e ritmo. Se uma delas faltar, a leitura fica talvez até difícil de se entender, né? Se uma delas for mais intensa do que deve se ser, a leitura se torna talvez difícil de ouvir, né? Por exemplo, você aumentar o volume bruscamente, mudar de um tom baixo para um alto de repente, pode até assustar, né? Também, se você não tiver um ritmo, for, por exemplo, manter um ritmo constante, sem variação, a leitura fica monótona, né? Ela fica cansativa. E a emoção é muito importante também, porque é a emoção que dá vida na leitura, né? É que você consegue transmitir os fatos. O irmão conseguiu fazer isso, né? Quando eu percebi que durante a leitura, quando o irmão citou certas declarações, o irmão conseguiu enfatizar essa voz, conseguiu demonstrar a diferença entre o restante da leitura. Isso é dar vida à leitura, né? Isso é dar emoção. Isso é muito importante. Agradecemos a sua participação e aguarde a sua próxima designação. Obrigado, irmão Márcio. Agora passamos para a próxima sessão da nossa reunião. Faça seu melhor no ministério. Nós teremos agora a apresentação número 4, iniciando conversas, testemunho informal. Quem irá fazer essa parte para nós é nossa irmã Amanda Matsumura, juntamente com a nossa irmã Vanessa Alexandre. Vamos dar atenção às nossas irmãs.
Nossa, tá bem cheio aqui hoje. Faz tempo que você está aguardando? Olha, já tem mais de 1 hora. Nossa, tô aqui acompanhando o meu marido e parece que tá todo mundo com essa tosse que ninguém sabe se é gripe, se é alergia. Você tá assim também? Não, no meu caso é diferente. Eu tenho crises de ansiedade. E aí, quando eu estou ruim, eu tenho que vir aqui para tomar medicação. E eu estava sem dinheiro para comprar o remédio, então, com a crise, não tive jeito, eu tive que vir. Poxa, eu não sabia que eles medicavam aqui. Medicam, sim. E eu, particularmente, prefiro tomar o remédio em casa. Só que, como a situação apertou e houve problemas de família, né, algumas coisas aconteceram, aí não teve jeito. Aí eu vim mesmo. Poxa, eu sinto muito. Tem coisas que acontecem na nossa vida que parece que vem tudo de uma vez, né? Ai, vem tudo de uma vez. Parece que cai tudo. Você sabe que quando eu estou com algum problema, assim, passando por alguma dificuldade, tem um site que ele tem me ajudado bastante. É o jw.org, você já ouviu falar? Não. Não? Ó, eu estou com o meu celular aqui e ele é bem facinho de acessar. Você entra nele aqui, aí na lupa você escreve o que você está sentindo. Por exemplo, a ansiedade. E aqui, olha, vai aparecer várias matérias que podem ajudar. É claro que ele não vai substituir o seu tratamento médico, né, a medicação, mas aqui ele vai trazer também alguns textos da Bíblia. E sabe quando a gente está precisando daquela palavra de conforto? Sabe, acho que é exatamente isso que eu estou precisando. E eu acho que você vai gostar bastante. Ah, meu marido ele está saindo ali. Mas se você acessar, eu acho que você vai gostar, viu? Ah, olha, já acessei aqui, ó. Ah, legal. Aqui. Eu posso te pedir o seu telefone? Eu gostaria de perguntar para você, eu gostei de conversar com você, eu queria saber depois se deu tudo certo a medicação, se você está bem. Ah, anota o meu zap, pode anotar. Muito bom. Obrigado, irmã Amanda, irmã Vanessa, pela demonstração, pela apresentação que fizeram aqui para nós. A irmã Amanda, o objetivo dela era dar um testemunho informal, né? Sem falar sobre a Bíblia, né? Tentar fazer a pessoa se expressar sobre algo que a interessava ou a preocupava, para que aí pudesse descobrir como a Bíblia pode ajudá-la. A irmã conseguiu fazer bem isso, né? A irmã aplicou também a lição 1 do ponto 3, né, da brochura Ame as Pessoas, né? Seja flexível. Então, às vezes, nós temos um assunto em mente, né? Nós queremos falar, talvez nós já nos preparamos para certa situação e pensamos em falar sobre aquele assunto, mas quando nós percebemos que a necessidade da pessoa é outra, nós precisamos ser flexíveis, né? Foi isso que a irmã fez, né? A irmã conseguiu se adaptar, né? Não insistiu em levar adiante aquele mesmo assunto. A hora que a irmã viu que a sua moradora ali, no caso, a pessoa que estava ao seu lado ali, estava com uma necessidade especial, estava passando por uma dificuldade naquele momento, você tentou ajudá-la da maneira que entendeu naquele momento, sem citar a Bíblia, né? Simplesmente citou o site JW, e daí na próxima visita, na revisita, você vai certamente ajudá-la a entender melhor esses pontos e vai dar a ela a devida atenção referente à Bíblia. Obrigado, irmã Amanda, pela sua participação, e irmã Vanessa também. Agora nós passamos para a parte número 5, iniciando conversas, testemunho informal. E agora nós teremos a nossa irmã Ana Laura e a nossa irmã Rosângela, que vão fazer essa parte. Vamos dar atenção a elas. Oi, Rô, eu pude observar que você não está muito bem nesses dias. Será que eu posso te ajudar de alguma maneira? Ana, obrigada pela sua preocupação. Confesso para você que eu estou um pouco estressada com o trabalho, responsabilidade dentro de casa, com a família, isso está me deixando bem ansiosa. Eu entendo perfeitamente, Rô, e recentemente eu também me senti assim. É difícil lutarmos com sentimentos assim, né, que só tentam nos deixar para baixo. Mas sabe que, realmente, a ansiedade, ela acaba nos atrapalhando, tanto no trabalho como em nossa vida pessoal. Mas eu li uma matéria que me ajudou bastante, trouxe alguns pontos que me ajudou a controlar melhor esse sentimento. Eu gostaria, inclusive, de ler um texto. Esse texto que eu gostei bastante é o de Provérbios 12, 25. Eu estou aqui com o aplicativo no tablet, você pode ler para a gente, por favor? Posso sim.
A ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. Muito obrigada. As ansiedades da vida, ela nos traz e ela pode nos deixar tão ansiosos, né? Tão reclusos, querer ficar recluso das pessoas. Mas conversar com um amigo próximo, em quem confiamos, um familiar ou até mesmo um profissional da área, vai nos ajudar a controlar melhor. E são pessoas que podem nos dar bons conselhos e sugestões. Além dessas pessoas, Rô, nós temos Jeová, que é nosso melhor amigo. Jeová, ele nos pede para lançarmos os nossos fardos sobre ele. Aí a gente pode, inclusive, ler isso em 1 Pedro 5:7. Mas nós podemos fazer isso, lançar o nosso fardo para Jeová, por meio das nossas orações. A oração, ela não é um truque que vai acalmar a nossa mente, mas por meio dela você pode desenvolver uma amizade verdadeira com Jeová e assim se comunicar com ele livremente. E vamos ver também o que Jeová promete que vai fazer por nós se nós fizermos isso. Pode ler para a gente o texto de Isaías 41:10? Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com minha mão direita de justiça. Muito bem, obrigada. Nesse texto, Jeová fala que nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque Ele quer e vai nos ajudar e nos fortalecer. Ele não vai sumir com os nossos problemas, mas também Ele promete que não vai deixar que os rios de dificuldades nos afoguem. Ana, estar conversando com você já está sendo de grande ajuda, e saber que Jeová pode e quer me ajudar já me deixa bem mais tranquila. Eu fico feliz em poder te ajudar, Rô, e eu tenho certeza que Jeová vai te ajudar também. Inclusive, eu gostaria de trazer essa matéria que me ajudou, porque hoje eu só trouxe alguns pontinhos, mas essa matéria vem trazendo alguns outros conselhos que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vou sim. Obrigado, viu, Ana? Agradecemos também, irmã Ana Laura, irmã Rosângela, pela apresentação que fizeram. Eu percebi aqui na apresentação que provavelmente a Ana Laura parece que ela já conhecia a Rosângela, né? Pela intimidade, parece que vocês são meio conhecidas. Então, a Ana Laura percebeu que a Rosângela parece que ela estava meio ansiosa, né? Estava com alguma dificuldade. E isso é que a matéria que a irmã Ana Laura considerou para preparar essa apresentação pede para nós fazermos. A brochura Minhas Pessoas, a lição 1.4, ali fala sobre ser observador. Então, muitas vezes no nosso território nós precisamos ser observadores, né? Tanto com as pessoas que nós conhecemos, como aquelas a quem nós vamos pregar. Muitas vezes nós queremos falar com as pessoas, mas às vezes o semblante da pessoa demonstra ou irritação, ou que ela está desanimada por algum motivo, ou está muito triste, muitas vezes até chorando, né? Então nós temos que entender a situação para daí falar, né? Ou muitas vezes nem falar. Pode surgir situação, conforme diz a brochura aqui, que será que esse é um bom momento para conversar com a pessoa? Talvez não seja. Talvez o melhor seja passar numa outra ocasião, que a pessoa esteja mais calma, né? Ou talvez só ouvi-la, né? No caso da Rosângela, ela estava ansiosa, então a irmã aproveitou para usar a Bíblia para consolá-la. Mas por ser observadora, né? É isso que nós queremos fazer em nosso ministério. Sermos observadores, vermos as situações e entender como nós podemos ajudar. Aí nós vamos conseguir ser melhores evangelizadores. Obrigado, irmã Ana Laura, e obrigado, irmã Rosângela, pela apresentação. Agora nós passamos para a parte 6, onde nós teremos um discurso. Nosso irmão Renan Santos vai falar sobre o seguinte tema: você pode viver para sempre na terra. Vamos dar atenção ao nosso irmão Renan. Você pode viver para sempre na terra. Sem dúvida, essa é uma das verdades que nós amamos ensinar a outras pessoas. E só o fato de compartilharmos essa verdade simples com alguém pode ser como uma semente no coração dela, que Jeová pode fazer crescer. Nesse discurso, irmãos, veremos como podemos iniciar uma conversa, quais textos podemos ler
para estruturarmos nosso raciocínio sobre esse tema e como podemos abrir a oportunidade de iniciar uma próxima conversa com a pessoa na continuidade desse tema. Então vamos ao primeiro ponto, como podemos iniciar uma conversa? Bem, conforme até vimos na última parte, antes mesmo de iniciarmos a conversa propriamente dita, podemos procurar ser observadores. Por sermos observadores, poderemos discernir qual tema ou situação talvez seja do interesse da pessoa. Um objeto, um animal, talvez uma flor ou até mesmo algum emblema pode nos ajudar a entender algum aspecto que seja de interesse da pessoa ou de sua personalidade. Assim podemos começar de uma forma bem simples, talvez até mesmo já fazendo uma pergunta de forma direta. Por exemplo, você sabia que você pode viver para sempre na Terra? Ou podemos dizer, você já ouviu falar que você pode viver para sempre na Terra? Com esse uso de perguntas, pode ser que consigamos extrair assim o que a pessoa pensa ou sente a respeito desse assunto. Após essa breve introdução, já podemos então ir para um texto bíblico relacionado ao assunto. Mas que textos podemos usar? Por favor, irmãos, abram suas Bíblias no texto de Salmo, capítulo 37, o verso número 29. Salmo 37, número 29, que nos diz: os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Notem como fica claro essa verdade bíblica. Aqui as palavras de Davi descrevem bem essas bênçãos que aguardamos. Mas pode ser que soframos algum tipo de objeção. Em nosso território é comum encontrarmos pessoas que se dizem cristãs e que acreditam em conceitos não bíblicos como arrebatamento ou de que todas as pessoas que são boas vão para o céu após a morte. O que texto podemos usar neste caso? Abram, por favor, agora suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo também de número 5. Mateus 5, 5, que passa a nos dizer: felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. É interessante, aqueles que estão com suas Bíblias de estudo, se quiserem clicar ali no item de estudo, no diamante, vão notar que debaixo do vernáculo herdarão a terra, é descrito que é provável que Jesus, nesse versículo, tenha citado o Salmo 37 de Davi, onde diz que os mansos possuirão a terra. E tanto a palavra hebraica usada lá no Salmo, quanto a palavra em grego aqui, utilizada por Jesus, se referem literalmente ao planeta Terra. Assim, notem, Jesus não deixou dúvidas para aquelas pessoas naquela situação que ele se referia à Terra. Esse versículo, por ser do próprio Jesus, pode ser que cause um impacto ainda maior nessas pessoas que acreditam em Jesus como Cristo ou Messias. Então, nós introduzimos nossa conversa e lemos um texto bíblico que comprova essa verdade bíblica. Mas não queremos parar por aí. Sem dúvida, queremos compartilhar ainda mais verdades bíblicas com a pessoa. Mas talvez não seja o melhor momento para fazer isso. Devemos deixar para uma segunda visita. Assim como podemos abrir a oportunidade de fazer isso? Assim como nós começamos na nossa conversa, talvez com uma pergunta direta, podemos também encerrar. Podemos fazer alguma pergunta como: mas será que nós precisamos fazer algo para que possamos então viver para sempre na Terra? Ou já pensou em como Deus vai fazer isso? Ou seja, vai permitir que vivamos para sempre na Terra? Fazendo essas perguntas, podemos deixar um gancho, então, para retornarmos e respondermos. Assim, irmãos, que nos esforcemos em, primeiramente, iniciar conversas, explicar de forma clara os textos bíblicos relacionados e que cultivemos também o interesse de outros nessas verdades bíblicas que amamos ensinar. Somos gratos também, irmão Renan, pelo seu discurso, por ouvi-lo aqui, foi muito bom. Agradecemos muito sua participação e a maneira como o irmão conduziu também esse discurso, né? O irmão aplicou a lição 14, né, da brochura Melhore, chame a atenção para os pontos principais. E é bem interessante esse aspecto, principalmente aos varões, né, aqueles que vão fazer, por exemplo, um discurso público, né? Então tem diversos detalhes nessa lição que podem ajudar muito num bom discurso, né?
Como você pode fazer isso? Então, aqui vem dando várias sugestões. Pensar no objetivo. Qual é o objetivo do meu discurso? O irmão Renan, ele queria mostrar que as pessoas vão poder viver para sempre na Terra. Então, qual é a sequência lógica para apresentar essa matéria? Quando você não segue uma sequência, as pessoas vão ficar perdidas, né? Porque às vezes vai num assunto, depois volta em outro, vai no outro e se perde o sentido da matéria. Mas se você consegue seguir uma sequência igual o irmão Renan fez, a gente consegue entender plenamente a sequência, né? E fica esperando o próximo acontecimento, o próximo texto que vai ser citado, a próxima explicação, por que isso, quais as perguntas que surgiram no final. Então, dessa forma, o discurso fica interessante, né? Fica agradável de se ouvir. Foi isso que o irmão Renan também fez. E algo também aqui que fala no discurso, que um discurso é muito importante nós termos em mente, é que não devemos colocar matéria demais. Muitas vezes nós achamos muita matéria interessante para colocar no discurso. E aí nós queremos colocar tudo, né? Fazer tudo aquilo. Só que na hora de falar, ou nós vamos ter que falar rápido demais, ou nós vamos ter que não considerar certos pontos mais profundamente. Aí perde também o sentido, né? Então nós queremos colocar a quantidade certa de matéria, igual a mão fez. E a quantidade certa é que vai dar o resultado melhor. As pessoas vão entender aquele ponto que você quis fazer. E foi isso exatamente que nós vimos no seu discurso. Agradecemos a sua participação, irmão Renan, e aguardamos a sua próxima participação aqui também. Agora nós passamos para a última parte da nossa reunião, nossa vida cristã. Queremos convidar aqueles que puderem a ficar em pé para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 158. Não vai se atrasar. Baseado em Abacuque 2:3. Parabéns, irmãos, pelo cântico. Foi emocionante, muito bonito. Agora nós passamos para a próxima parte, a parte número 7, que está a cargo do nosso irmão João Davi. Dê valor às riquezas da paciência de Deus, o ponto de vista de Jeová sobre o tempo. Vamos dar atenção. Conforme já mencionado o tema do vídeo, né? Nós iremos assistir ao vídeo. Os irmãos, sintam-se à vontade também para poderem participar. E com certeza, se nós prestarmos bastante atenção nesse vídeo, com certeza nós vamos tirar bastante proveito. Vamos então assistir o vídeo e depois nós teremos a participação dos irmãos. Você já teve a sensação de que o tempo passou rápido demais? Ou que ele passou muito devagar? Quando estamos ansiosos ou enfrentando alguma doença, o tempo parece se arrastar. Mas quando estamos nos divertindo ou fazendo algo novo, pode parecer que o tempo passa voando. Aos olhos de uma criança, crescer pode demorar uma eternidade. Mas para um adulto, os anos podem parecer que passam num piscar de olhos. Para nós, parece que algumas coisas na natureza estão sempre paradas. Mas com o passar do tempo, elas mudam. Os astrônomos dizem que as primeiras estrelas foram formadas bilhões de anos atrás. Para nós humanos, é até difícil imaginar tanto tempo assim. Mas Jeová, que criou as estrelas, é de eternidade a eternidade. Ele não é pressionado pelo tempo, mas também não demora para agir. Ele sempre age na hora certa. Quando tentamos entender como Jeová vê o tempo, aprendemos a ter mais paciência, enquanto esperamos pelo novo mundo.
Muito bom o vídeo, né, irmãos? Agora nós teremos a participação dos irmãos com uma pergunta aqui baseada no vídeo. Como pensar no ponto de vista de Jeová sobre o tempo nos ajuda a esperar com paciência o cumprimento das promessas dele? A irmã Elaine aqui, por favor. Dependendo da idade, né, que nós temos ou do que estamos fazendo, então o tempo parece passar mais rápido ou devagar. Mas Jeová, que é de eternidade a eternidade, ele não é pressionado pelo tempo e nem demora para agir, né? Ele sempre age na hora certa. Então nós podemos ter certeza que ele vai trazer um novo mundo no momento certo. E pensar nisso nos ajuda então a cultivar a paciência para esperar. Isso, mano, muito bom, né? Ainda o irmão Lucas? Conforme mencionado, né, as pessoas calculam a idade no universo de bilhões de anos. Então nós não temos nem como imaginar essa quantidade de tempo. Então é esperar que Jeová, que é o Senhor do tempo, o dono do tempo, né, de eternidade a eternidade, saber que no tempo certo tudo se cumpre. E mesmo nós, vivendo tão pouco tempo, temos observado o cumprimento de muitas profecias, dos quais fortalecem a nossa fé. Isso mesmo. Obrigado, irmão Lucas. Ainda aqui o irmão Nilson, por favor. Pensar como Jeová age nos dá a oportunidade de não ficar lamentando ou então achar que está demorando demais e começar a questioná-lo. Como tiveram os profetas, né? Como no caso de Miqueias mesmo menciona que eles, até quando, Jeová? Até quando? Então, não precisamos cair nessa armadilha, embora não seja errado perguntar, mas o tempo de Jeová é o que é apropriado para nós usufruirmos. Então, paciência faz parte da nossa adoração. Hein? É verdade, irmão. Ainda a irmã aqui, Joelma, na frente, por favor, irmão. E até o cântico, né, que introduziu essa reunião, é um pedido que fazemos a Jeová para que Ele nos ajude a esperar, né, nos ensine a esperar, porque a gente quer ver as ações dele, mas esperar não é um forte do ser humano. Mas quando lembramos que Jeová, Ele sabe, Ele tem o tempo nas mãos, podemos confiar que Ele vai trazer tudo no tempo certo. Isso mesmo, irmão. Agora, qual que é o segredo de tudo isso? A paciência, irmãos. Que todos nós possamos esperar em Jeová pacientemente, que com certeza Jeová agirá no tempo determinado. Obrigado a todos pelas suas participações. Obrigado, irmão João Davi, também por essa consideração, também aos irmãos por seus comentários. Agora nós vamos assistir ao vídeo Realizações da Organização de Setembro. Vamos dar atenção ao vídeo. Sob a liderança de Jesus, o trabalho da colheita está sendo realizado. E algo muito importante que faz parte desse trabalho é construir locais para cuidar das necessidades dos muitos que têm a disposição correta para com a vida eterna e que estão começando a adorar a Jeová. Então, tivemos que fazer ajustes para atender às necessidades cada vez maiores da organização. Lá em 2013, o corpo governante percebeu que o método usado para providenciar novos locais de adoração não ia conseguir acompanhar o rápido crescimento da organização. Por isso, foi formado o Departamento Mundial de Projeto Construção, com a ideia de ter um único departamento cuidando de todo esse trabalho, sob a supervisão da comissão editora. Nós tínhamos vários objetivos para esse departamento. O primeiro era providenciar locais com o máximo de eficiência e economia. Segundo, queríamos procurar maneiras de simplificar e organizar o trabalho para que os projetos pudessem ser concluídos da maneira mais rápida possível.
E terceiro, pedimos que eles procurassem métodos flexíveis de realizar o trabalho com o melhor custo-benefício para a organização. Isso nos ajudaria a nos adaptar rapidamente, conforme as nossas necessidades. Além de salões do reino, salões de assembleias e filiais, nós precisamos de escritórios remotos de tradução, estúdios de gravação e escolas teocráticas no mundo todo. Nos últimos 10 anos, como o Departamento Mundial de Projeto Construção, ou WDC, tem nos ajudado a acompanhar o ritmo acelerado da obra de pregação e ensino. Algo que ajuda muito em nosso trabalho é sempre aplicar o princípio bíblico de Colossenses 2,19, que diz: o corpo inteiro é suprido e harmoniosamente unido, e cresce com o desenvolvimento que vem de Deus. Por permanecermos harmoniosamente unidos, nos comunicando e colaborando uns com os outros, nós ficamos mais bem preparados para seguir e apoiar a liderança de Cristo. Quando agimos assim, a organização cresce com o desenvolvimento que vem de Deus. Vamos dar uma olhada no que aconteceu em alguns projetos recentes e ver como sermos mais flexíveis e trabalharmos em união está dando excelentes resultados. Isso prova que Jeová está abençoando esse novo departamento. A filial da França alugava 65 apartamentos para os betelitas morarem. Mas, infelizmente, nem todos estavam em boas condições e davam muita manutenção. Então, nossa comissão de filial começou a analisar a possibilidade de construir novos apartamentos em vez de alugar. Atualmente, no Betel da América Central, nós traduzimos para cerca de 80 idiomas. Por causa desse trabalho de tradução que é feito em tantas línguas, precisamos de 66 novos escritórios remotos de tradução. Mas isso exige muito trabalho. Ao mesmo tempo, precisávamos construir salões do reino, que são uma grande necessidade. Então, para fazer essas duas coisas, parecia que a gente não ia dar conta do trabalho. Aqui no Brasil, precisamos muito de mais irmãos e irmãs para apoiar as congregações e a pregação. Felizmente, temos muitos jovens que querem fazer mais para Jeová e cursar a escola para evangelizadores. Nós recebemos de 2.000 a 2.500 petições por ano. Precisávamos de um novo local para realizar as escolas. Quando o WDC recebe uma designação do corpo governante, nós pedimos ajuda de Jeová, fazemos pesquisas e conversamos com os irmãos locais. Tentamos perceber se estamos indo pelo caminho que Jeová deseja ou se precisamos fazer ajustes. E quais têm sido os resultados? No fim, seguindo a orientação da sede mundial, nós acabamos comprando um conjunto de apartamentos que nós podemos vender facilmente se nossas necessidades mudarem no futuro. O corpo governante aprovou que tivéssemos a ajuda de um grupo especializado em escritórios remotos de tradução. Esse grupo de desenvolvimento de projetos se comunica com o WDC. Então, o WDC se comunica com vários departamentos da sede mundial, como a comissão de serviço, a comissão de redação, a comissão editora e o departamento de serviços de tradução. O grupo de desenvolvimento de projetos também trabalha junto com a equipe de tradução e departamentos como compras, jurídico, serviço e muitos outros aqui da filial. Nós vimos a mão de Jeová em todo esse processo que nos permitiu acelerar o trabalho sem deixar de lado a grande necessidade que temos de salões do reino. Ficamos muito gratos pela orientação da WDC de sermos flexíveis ao procurar um local, não procurando somente terrenos para construir um novo prédio, mas também de procurar prédios que já estavam prontos e poderiam ser reformados. Nós conseguimos encontrar um hotel em uma boa localização e do tamanho que precisávamos.
o WDC orientou os irmãos a usar princípios bíblicos nas negociações. Teve uma reunião com o vendedor que não estava indo bem. Daí os irmãos fizeram uma pausa, oraram a Jeová e voltaram para a reunião com a Bíblia na mão. Eles mostraram para o vendedor um princípio bíblico que mostra que devemos ser honestos em tudo que fazemos. Ele ficou tão impressionado que daí em diante as negociações fluíram muito bem. Assim, nós conseguimos comprar aquele hotel por um preço justo. E o dinheiro que economizamos foi usado para fazer uma ampliação e construir uma terceira sala de aula. As orientações que nós recebemos do WDC foram uma bênção para conseguirmos os novos apartamentos aqui na França. Nossa filial já realizou vários projetos de construção, mas nunca antes um projeto desse tamanho teve um andamento tão rápido. A comissão de filial está impressionada com tudo que tem sido feito e percebemos o valor dessas novas orientações. Nós vemos como é bom termos os escritórios de tradução nos locais onde os idiomas são falados. Esses lugares foram comprados e construídos com esse objetivo. Eles estão nos locais certos e eles têm os equipamentos necessários. Tudo isso torna muito mais fácil para os irmãos realizarem o seu trabalho. Servir nesses RTOs é uma bênção de Jeová. Esse novo prédio de escolas está projetado para formar mais de 250 alunos da escola para evangelizadores a cada ano. Certamente, um prédio dedicado para escolas vale todo o esforço daqueles que trabalharam no projeto e também todo o investimento envolvido. Isso fortalece muito a minha fé de que quando Jeová deseja alguma coisa, não há obstáculos que possam impedir o seu propósito de acontecer. Nós vemos claramente as bênçãos de Jeová nesse trabalho. Bom planejamento, comunicação e colaboração nos ajudam a decidir quais projetos têm prioridade e realizá-los de maneira rápida, o que contribui muito para o avanço da obra de pregação. O corpo governante gostaria de garantir a todos vocês, queridos irmãos, que nós os amamos e valorizamos muito. Obrigado a todos por tudo que fazem para nos ajudar a fazer a obra do reino durante essa empolgante, mas desafiadora parte final dos últimos dias. Quando se trata de construir prédios para a organização, não dá para fazer tudo da mesma maneira. Por dar atenção e nos adaptar às necessidades, às circunstâncias, às ideias de outros e às orientações do Espírito de Jeová, nós mostramos que seguimos a liderança de Cristo e assim crescemos com o desenvolvimento que vem de Deus. Isso está nos preparando para uma obra de construção e educação ainda maior no futuro novo mundo. Muito bom, né? Saber das realizações da organização, como Jeová tem cuidado e se preocupado com o seu povo, por meio do ensino, por meio de ajudar as pessoas no mundo inteiro, né? Muito bom. Chegamos agora à parte concludente da nossa reunião, o estudo bíblico de congregação. Essa parte está designada ao nosso irmão Adriano Garcia. Vamos dar atenção ao nosso irmão Adriano. Vamos então iniciar o capítulo 16 do livro Testemunho Cabal. Nós vamos então, a partir de agora, conversar um pouquinho sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E vamos notar como ele, junto com seus companheiros, foram abençoados por aceitar a designação que o Espírito Santo de Jeová indicou, que Jesus lhes deu. E nesse capítulo também vamos observar, como o resumo no início mostra, como eles conseguiram enfrentar a perseguição com alegria e assim foram abençoados por Jeová. Certamente boas
lições vamos tirar para nós, que, como ouvimos há pouco, estamos nos últimos dos últimos dias e queremos manter a mesma disposição para pregar de maneira cabal às pessoas em nosso território. O tema do capítulo: Venha para a Macedônia. Quem fez esse convite e foi aceito? Vamos entender a situação na qual eles se encontravam, Paulo e seus colegas. Irmão Enzo vai fazer a leitura dos parágrafos 1 ao 3. Vamos lá? Um grupo de mulheres deixa a cidade de Filipos, na Macedônia. Não demora muito e elas chegam a um rio estreito chamado Gangites. Como de costume, elas se sentam à margem do rio para orar ao Deus de Israel. Jeová as observa. Enquanto isso, mais de que 800 quilômetros a leste de Filipos, um grupo de homens parte da cidade de Listra, no sul da Galácia. Dias depois, eles chegam a uma estrada romana pavimentada, que vai em direção ao oeste, rumo à região mais povoada do distrito da Ásia. Os homens, Paulo, Silas e Timóteo, estão ansiosos para viajar por essa estrada, a fim de visitar Éfeso e outras cidades onde milhares de pessoas precisam ouvir as boas novas sobre Cristo. Mas antes mesmo de começarem essa viagem, o Espírito Santo os impede de prosseguir de uma forma não mencionada. Eles são proibidos de pregar na Ásia. Por quê? Jesus, por meio do Espírito de Deus, quer fazer com que o grupo de Paulo atravesse toda a Ásia Menor, cruze com o mar Egeu e vá em direção às margens do pequeno rio Gangites. O modo como Jesus guiou Paulo e seus companheiros durante essa viagem incomum até a Macedônia nos ensinam lições valiosas hoje. Assim, vejamos alguns dos acontecimentos que ocorreram durante a segunda viagem missionária de Paulo, que começou por volta de 49 Era Comum. Vamos à pergunta A. Como Paulo e seus companheiros viram a orientação do Espírito Santo? Como eles perceberam isso? Irmã Luciene? Então, eles perceberam, porque eles estavam indo para a Ásia. E tanto Paulo como Silas e Timóteo, eles estavam ansiosos, para viajar por essa estrada, ir para Éfeso, e visitar ali onde milhares de pessoas precisavam ouvir as boas novas. Só que Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, de Jeová, ele quer fazer com que o grupo de Paulo atravessasse a Ásia Menor, cruzasse o mar Egeu e fosse em direção às margens do pequeno rio Gangites. Obrigado, minha irmã. Agora, vamos pensar, não é? Eles queriam ir numa direção, foram indicados que não era para ir ali, que era ir para outro lugar. E tudo isso mostrou o que da parte de Jeová? O que isso mostrou da parte de Jeová? Irmão Lopes, por favor. Anteriormente, Jeová já observava, esse grupo de mulheres, que ia orar, ao Deus de Israel, nesse rio de Ganges, Então, Jeová já via, essa oportunidade, de trazer as boas novas para elas. Isso, muito bom. E nós temos duas referências bíblicas citadas no primeiro parágrafo. Quem quer relacioná-las a essa consideração que nós estamos fazendo aqui? Irmã Rose, inicialmente, por favor. O livro de 2 Crônica 16:9 fala que os olhos de Jeová percorrem toda a terra para demonstrar para ele percebe e quer mostrar sua força e seu favor a respeito das pessoas que o buscam. E o texto de Salmo 65:2 diz que Jeová é ouvinte de oração. Então, com certeza, Jeová observar as pessoas aqui na terra querendo encontrá-lo, ele vai dar o seu jeito. É verdade, muito obrigado, minha irmã. E essas palavras registradas no segundo livro das Crônicas mostram que Jeová, ele observa
Que característica que ele busca nas pessoas? Irmã Giovana, por favor. Ele busca aqueles que têm o coração pleno para com ele. Isso. Que querem de coração servi-lo. Bom, Nilson, por favor. Quando menciona o coração pleno, significa um coração completo, inteiro, não está dividido. Estavam ansiosos de conhecer a Jeová, ou de saber, aí Jeová abre o coração de dentro para fora, né? Isso, muito bom, irmão Nilson. E a gente observa como Jeová move todas as coisas para que essas pessoas sejam alcançadas. E o apóstolo Paulo e seus colegas perceberam depois isso. E esse relato também ensina-nos que Jeová continua atento da mesma maneira. Bom, a pergunta B é: que acontecimentos vamos examinar a partir de agora, nesse capítulo 16 do livro Testemunho Cabal? Irmão Renan. Agora a gente vai examinar os acontecimentos da segunda viagem de Paulo. Muito bom, muito bom. E a gente vai se sintonizar aí. Qual é a data em que a gente está? No calendário ou na contagem do tempo aí mesmo? Aparecida Góes, aí no fundo? 49 era comum. Muito bom. Então, só para a gente se sintonizar, não é? Lembra que Jesus morreu em 33, agora em 46 está acontecendo isso. Antes da gente seguir, porque o subtítulo é Deus havia nos chamado, o apóstolo Paulo mencionando. Quem quer ler para a gente Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 ao 10. 6 ao 10. Bom, Wagner, por favor, lê para a gente. Eles viajaram pela Frígia e pela região da Galácia, porque o Espírito Santo os havia proibido de falar a palavra na província da Ásia. Além disso, quando desceram a Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu fazer isso, de modo que passaram pela Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio estava em pé suplicando-lhe: venha para a Macedônia e ajude-nos. Logo depois que ele teve a visão, procuramos ir à Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para lhes declarar as boas novas. Muito bom. Obrigado, meu irmão, pela leitura. Bom, Enzo, vamos então agora ler os parágrafos 4 e 5. Impedidos de pregar na Ásia, Paulo e seus companheiros foram em direção ao norte para pregar nas cidades da Bitínia. A fim de chegarem lá, eles talvez tenham caminhado vários dias por estradas não pavimentadas, entre as regiões pouco povoadas da Frígia e da Galácia. Mas ao se aproximarem da Bitínia, Jesus usou mais uma vez o Espírito Santo para impedi-los. A essa altura, os homens já deviam estar confusos. Sabiam o que pregar e como pregar, mas não sabiam aonde pregar. Haviam batido, por assim dizer, na porta que dava para a Ásia, mas em vão. Haviam batido na porta que dava para a Bitínia, mas novamente em vão. Mesmo assim, Paulo estava decidido a continuar batendo até encontrar uma porta que se abrisse. Os homens, então, tomaram uma decisão que não parecia fazer sentido. Foram para o oeste e andaram 550 quilômetros, passando por várias cidades até chegarem ao porto de Troade, de onde poderiam navegar até a Macedônia. Foi em Troade que Paulo bateu em uma terceira porta, mas dessa vez ela se abriu amplamente. Lucas, escritor do evangelho que leva seu nome, se juntou ao grupo de Paulo em Troade. Ele relata o que aconteceu. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio estava em pé suplicando-lhe: venha para a Macedônia e ajude-nos. Logo depois que ele teve a visão,
procuramos ir à Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para lhes declarar as boas novas. Finalmente, Paulo soube onde pregar. Ele deve ter ficado muito feliz por não ter desistido na metade do caminho. Sem demora, os 4 homens navegaram para a Macedônia. Bom, Enzo, muito obrigado pela contribuição com a leitura dos parágrafos. Pergunta A. O que aconteceu com o grupo de Paulo perto da Bitínia? O que aconteceu? Irmão Paulo Henrique Claudino. Perto da Bitínia, Jesus novamente os impediu de pregar nessa cidade, o que os fez repensar onde deveriam pregar, até que por fim entendem que deveriam ir para a Macedônia. Obrigado, irmão Paulo. Muito bom. E nesse instante aí, na Bitínia, que será? Como é que ficou a mente deles? Porque eles estavam querendo pregar, eles estavam animados, eles encontravam e viam aquele campo imenso na Ásia para seguir. Mas e agora? Com essas informações que chegavam. Irmã Daniela, por favor. Eles já estavam confusos, né? Porque sabiam onde pregar, queriam pregar, mas não sabiam onde. Isso. O que poderia ter passado na mente deles, então? Irmão Lucas. Eles poderiam pensar, já que fomos impedidos de pregar em 2 direções diferentes, já andamos tanto, vamos parar, vamos voltar para casa. Mas Paulo era persistente, Paulo continuou a procurar uma porta que lhe abrisse. Obrigado, irmão Lucas. Muito bom. Irmã Joelma, aqui à frente, por favor. É interessante avaliar a trajetória deles, porque o parágrafo anterior diz que eles queriam ir para o oeste usando as estradas pavimentadas de Roma. Não foi para lá. Eles subiram ao norte e o parágrafo diz que eles foram por estradas não pavimentadas e em regiões pouco povoadas. Quer dizer, foi uma viagem difícil. Mas mesmo chegando lá, não era o lugar. Então, eles poderiam ter desanimado perante essa situação. Obrigado, minha irmã. Pergunta B. Que decisão os discípulos tomaram e qual foi o resultado? E agora, o que aconteceu? E como eles reagiram ao que o que havia acontecido ali? Irmã Luciene? Então, Paulo ele estava decidido a continuar batendo até encontrar, né, alguma porta que se abrisse. Então, eles tomaram a decisão, né, que não parecia fazer muito sentido. Eles foram para o oeste e andaram 550 quilômetros, passando por várias cidades, até chegar ao porto de Troade, de onde eles poderiam navegar para a Macedônia. E foi ali em Troade que Paulo bateu em uma terceira porta e ela se abriu. Olha só. Obrigado, minha irmã. Agora, como é que essa porta foi aberta? O que aconteceu? Como é que eles entenderam que deveriam seguir? Irmão Abner. Lá eles encontraram Lucas, né? Que ele relata o que aconteceu, né? Paulo ele teve uma visão, né? E nessa visão, né? O Macedônio estava em pé suplicando, né? Para que eles fossem até Macedônia, né? Então, logo depois dessa visão, eles foram até Macedônia, porque ali Paulo finalmente ele sabia onde pregar, né? Isso, muito bom, obrigado, irmão Abner. Consegue visualizar, imaginar toda essa andança deles, mas deixando Jeová os direcionar? E imagine a alegria. O tema é Venha para a Macedônia, né? Isso na nossa tradução agora atual, né? Mas a gente vai lembrar aquela tradução um pouco mais antiga, passa a Macedônia, vem para cá, não é? É aqui que a gente está precisando. E essa boa disposição deles certamente foi muito bem recompensada. Só que isso a gente vai considerar na próxima semana, nos próximos estudos. Agora nós vamos dedicar um pouquinho de tempo para falar sobre o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Porque a partir de agora, como mencionado no parágrafo 5, ele surge e se junta aos missionários e quer trabalhar junto. Mas quem era Lucas, afinal de contas, não é?
Nós temos o quadro Lucas, escritor do livro de Atos, para considerar com os irmãos e com as irmãs. Se você observar, tem uma gravura que mostra Lucas aí, de uma maneira positiva, uma pessoa alegre, fervorosa de espírito, e ele está registrando. Registrando o quê? Algumas experiências dele, mas também ele escreveu sobre outros acontecimentos. Quais foram esses acontecimentos e como é que ele foi ajudado a escrever um dos evangelhos? Irmãos, nós temos alguns parágrafos aqui para considerar. Como perceberam, nós não faremos a leitura, mas contamos com a sua participação. Você já se preparou em casa, então vai conseguir contribuir conosco através de algumas perguntinhas que nós gostaríamos de fazer. A primeira delas, relacionada ao parágrafo 1, que mudança no estilo de escrita aconteceu no capítulo 16 de Atos? E por quê? Irmã Thaís. Até o capítulo 16, versículo 9, o livro de Atos era narrado em terceira pessoa. Ele narrava as palavras e ações de outras pessoas, não se incluía na narrativa. Mas em Atos 16, 10 e 11, o estilo de escrita muda. No versículo 11, por exemplo, ele cita: nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para Samotrácia. Então, é nesse ponto da narrativa que Lucas passa a participar da pregação. Muito obrigado, minha irmã, por sua participação. Muito bem. Agora vamos lá, o parágrafo 2. Como sabemos que foi Lucas o escritor de Atos dos Apóstolos? Como é que a gente consegue saber isso? E irmão Enzo, ali ao fundo. Nós sabemos isso por considerar a introdução de Atos e a do Evangelho de Lucas. Isso porque as duas introduções são dirigidas a um certo Teófilo. E visto que muitas autoridades dos tempos antigos concordam que o primeiro relato, o Evangelho de Lucas, foi escrito por ele, então ele também deve ter sido o escritor de Atos. Isso, muito bom. Então, o estilo de escrita, a quem foi endereçado, o período em que foi escrito. Então, fica claro que Lucas é o escritor do evangelho que leva o seu nome. Muito bom, vamos avançar um pouquinho agora. No parágrafo 3, não é, do quadro, tem duas perguntinhas que eu fiz, os irmãos fiquem à vontade para comentar. Quantas vezes Lucas é citado na Bíblia? E por quem? Então vamos ouvir a irmã Simone. Por favor, irmã. Então, seu nome é citado apenas 3 vezes, e o apóstolo Paulo, quem o citou, chamando, né, Lucas de o médico amado e de um de seus colaboradores. Isso, muito obrigado, irmã Simone. Então, 3 vezes Paulo citou. Irmã Simone citou 2 ocasiões, porque ela se refere aí a Colossenses 4,14 e Filemão 1, versículo 24. Tem mais uma vez em que ele é citado. Irmão Renan, por favor. Na segunda vez que ele estava preso em Roma, em 2 Timóteo 4,11, ele disse que Lucas estava com ele. Isso, muito bom. Então, as 3 vezes em que ele aparece. Agora temos uma outra pergunta. Como era a disposição de Lucas para com a obra missionária e para apoiar o apóstolo Paulo? O que nós conseguimos perceber destes relatos a respeito desse servo de Jeová? Irmão Vecchiato, irmão Tiago. O texto diz que Lucas viajava longas distâncias e mesmo assim ele estava disposto a enfrentar todas as dificuldades por causa das boas novas. Muito bom. Obrigado, meu irmão. Irmã Joelma? Realmente Lucas é um exemplo, porque ele poderia se estabelecer numa cidade, levar uma vida confortável e bem financeiramente como médico, mas ele escolheu aceitar as adversidades de acompanhar Paulo em várias viagens.
Depois ele ainda parou e escreveu o livro de Lucas e depois o livro de Atos, mostrando que ele estava mais interessado no progresso das boas novas do que com a carreira dele. É verdade, muito bom. Isso ensina-nos uma lição, deixa-nos uma lição. Como é que a gente pode imitá-lo também? Irmão Nilson? Eu pensei na possibilidade de não chamar atenção para nós, em qualquer que seja a designação que tenhamos recebido, o que conseguimos realizar em prol da obra. É verdade. Muito bom, obrigado, irmão Nilson. Bom, Ricardo, por favor. Também sempre dar o nosso melhor a Jeová, porque Ele irá suprir nossas necessidades físicas. É verdade, Ricardo. Muito bom mesmo. Agora vamos ao parágrafo de número 4. E nesse sentido, vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Quem quer ler para a gente? A irmã que está ao lado da Simone aí, por favor. Tainara. Por favor, minha irmã. Muitos se empenharam em compilar um relato dos fatos que recebem pleno crédito entre nós, assim como esses fatos nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem. Assim, eu também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão desde o início, resolvi escrevê-las para o Senhor em ordem lógica, excelentíssimo Teófilo. Muito obrigado pela leitura. Vamos agora, então, à perguntinha. Que cuidados Lucas teve para escrever o Evangelho? Irmão Márcio. Aí mostra que ele pesquisou baseado em relato das testemunhas oculares. Então, provavelmente, ele se informou, pesquisou com as pessoas, com pessoas que viveram naquele momento para relatar aquilo. Isso, muito bom. Obrigado, meu irmão. Irmão Siqueira também? O parágrafo mostra também que ele era muito cuidadoso, era um bom pesquisador. Isso ensina para nós uma grande lição. Quando nós lemos a Bíblia, lemos relatos, nós temos que fazer essas pesquisas. Mas é interessante, eu estava pensando em Lucas, né? Ele era um médico. Um médico deixou uma profissão para poder ser um pregador. Então, uma qualidade muito grande de disposição e de abnegação em fazer o trabalho para Jeová. É o mesmo que nós fazemos. Muitos dos nossos irmãos são profissionais de alta capacidade, mas estão aí como pregadores. Então, essa qualidade é muito importante e bem vista nos servos de Jeová. E com certeza Jeová se agrada. Obrigado, irmão Siqueira, por sua participação também. Irmão Davi, lá na sala B. Fez referência de que ele era um pesquisador cuidadoso, até inclusive ao fim de reunir essas informações, com certeza ele entrevistou Elizabeth, Maria, mãe de Jesus e outras pessoas, para que as suas informações ali tivessem mais peso, mais substância, para que realmente atingisse o objetivo. É verdade, irmão Davi. E como menciona aqui, alguns detalhes só ele registrou. E nós pudemos até assistir no nosso congresso vídeo que falava sobre esse relato, esses detalhes que o escritor bíblico Lucas deixou para a gente. Muito bom. Quadro, agora parágrafo 5. Como o fato de ser médico impactou os escritos de Lucas? Irmã Natália? Pelo fato de Lucas ser médico, ele mostrou um interesse em particular naquelas pessoas que sofriam. Inclusive, ele citou alguns exemplos, né? Quando Jesus, por exemplo, curou um homem endemoniado, que o demônio saiu do homem sem feri-lo, e que a sogra de Pedro estava com febre alta. Então, ele se importava com o estado físico das pessoas. Isso é uma particularidade do livro de Lucas, por ele ser médico. Isso é verdade. Muito bom. Agora, para a gente concluir, quadro no parágrafo 6.
Que lição podemos tirar da vida de Lucas? Que lição? Irmão Souza? Que ele sempre colocou a obra do Senhor em primeiro lugar na sua vida. E seu objetivo não era buscar destaque ou uma carreira secular, mas ajudar os outros a conhecer, a servir a Jeová. Isso é de grande exemplo para nós. É verdade, irmão Souza, muito bom. Meus irmãos, coloca para a gente de novo a gravura aí na tela. E essa gravura, agora, depois de fazermos essa análise de Lucas, nós conseguimos entender muito bem a sua personalidade, alguém amável, percebe ali? Alguém atencioso, prestativo. Percebe que ele está meditando antes de escrever. Observe que ele está fazendo os seus registros de maneira correta, passando verdadeiramente aquilo que Jeová queria que passasse. Além de observarmos a sua boa atitude para com o ministério, se tornou também um missionário e teve muitas alegrias por pregar, assim como nós também temos atualmente. Obrigado, irmão Adriano, por conduzir esse estudo bíblico de congregação para nós. E também aos irmãos, parabéns pelos bons comentários que deram. E assim, chegamos ao final da nossa reunião de hoje, né? Certamente estamos muito felizes, muito mais encorajados do que quando chegamos aqui, né? Talvez, alguns dos irmãos estavam tristes, cansados, mas essa reunião, temos certeza que nos revigorou, né, em sentido espiritual, nos fortaleceu e nos deu ânimo para encarar o restante da semana, né? Foi muito bom estarmos presentes aqui e sermos encorajados por Jeová. E o objetivo das nossas reuniões é esse, né? Nos encorajar, nos orientar. Então, que possamos estar presentes também às próximas reuniões, final de semana, na próxima reunião de meio de semana. Assim, Jeová sempre vai nos fortalecer e nos encorajar, né? A reunião de hoje nos ajudou em muitos sentidos, né? Nós vimos o ponto de vista de Jeová sobre o tempo, né? Que Jeová, com certeza, em breve vai trazer o paraíso, onde nós teremos vida eterna. E entenderemos mais, talvez de maneira mais plena, esse princípio de Jeová sobre o tempo, né? Quando nós formos eternos, nós conseguiremos entender melhor, né? Então, queremos lutar para estarmos lá, para ver como é a eternidade, né? Fazendo o nosso melhor a Jeová, certamente seremos agraciados com essa bênção dele, né? Com essa provisão amorosa de Jeová. E no estudo de hoje, na reunião de hoje, nós tivemos também a participação dos estudantes aqui, né, onde fizeram boas demonstrações que nos ajudaram a entender como podemos nos preocupar com as pessoas, pregar melhor, né, mostrar empatia, mostrar que nos preocupamos com as pessoas por meio de várias qualidades que tanto a brochura Melhore como a brochura Ame as Pessoas também nos ajudou a entender, né? Então queremos aplicar essas sugestões no nosso ministério para que assim possamos também ser melhores servos de Jeová. Também nós vimos a parte número 7, né, em nossa vida cristã, dê valor às riquezas da paciência de Deus, o ponto de vista de Jeová sobre o tempo. Esse vídeo foi muito encorajador e cantamos esse belo cântico também, né? Um cântico muito bonito. E assim encerramos a nossa reunião, então, mais fortalecidos e mais revigorados. Antes de concluirmos com cântico e oração, nós temos aqui alguns anúncios que gostaríamos de passar aos irmãos. O primeiro deles diz assim: para as congregações, resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal, STF. Como é de conhecimento de muitos, nessa quarta-feira, 25 de setembro, o STF reconheceu por unanimidade que um paciente testemunha de Jeová, maior de idade, tem o direito de recusar transfusão de sangue. O STF também decidiu que o Sistema Único de Saúde, SUS,
deverá providenciar outras opções de tratamento sem transfusões de sangue, onde estiverem disponíveis. Ainda será necessário aguardar para saber como essa decisão será implantada no nosso país. Assim que possível, as congregações e as comissões de ligação com hospitais, COLIS, receberão mais informações sobre isso. Gostaríamos de agradecer as orações de todos em favor desse assunto. Não temos dúvidas de que, com essa decisão, o nome de Jeová foi declarado em nosso país de forma especial. Romanos 9,17. Confiamos que Jeová continuará abençoando o trabalho de todos os envolvidos com esse assunto tão importante para a fé dos nossos irmãos. Também temos uma outra carta para a congregação. Reabertura da exposição à Bíblia, o livro e seu autor. É um prazer informar que a exposição à Bíblia, o livro e seu autor estará aberta novamente para visitação a partir de 1º de outubro de 2024. A partir de agora, haverá 2 tipos de agendamentos disponíveis. Primeiro, visitar Betel e a exposição, ou segundo, visitar apenas a exposição. Segundo, no momento, não será necessário limitar o número de pessoas dentro da exposição. Como o número permitido de pessoas dentro da exposição foi reduzido, é importante chegar na recepção de Betel no horário agendado. Além disso, se por algum motivo não for possível fazer a visita agendada, pedimos que cancele o agendamento feito pelo site jw.org o mais breve possível. Isso permitirá que o horário fique disponível para que outros que desejarem visitar Betel possam usá-lo. 3. No momento, a exposição Essa é a Herança dos Servos de Jeová ainda não está aberta para visitação, mas assim que essa exposição for reaberta, as congregações serão informadas. 4. Preparativos para desastres e emergências. Nos últimos anos, vários locais do país foram afetados por fortes chuvas, enchentes, seca severa e outros tipos de desastres. Infelizmente, situações assim podem acontecer de forma inesperada, mesmo que isso não seja comum onde você mora. No Brasil, nos próximos meses, acontecem mais desastres naturais do que em qualquer outro período do ano. Por isso, lembramos que você deve informar ao secretário o nome e o telefone do seu contato de emergência, caso não tenha feito isso ainda. Também é importante verificar se a sua mochila de emergência está pronta e se a sua família tem um plano de fuga. Se precisar de ajuda com algum desses assuntos, veja o artigo Tragédias, o que fazer quando sua vida está em jogo, na Despertai, número 5, de 2017, páginas 3 a 7. Ou fale com o seu superintendente de grupo. Se acontecer uma situação de emergência, entre em contato com o seu superintendente de grupo o mais rápido possível. Então, esses eram os anúncios que nós gostaríamos de passar aos irmãos. Vamos então agora encerrar a nossa reunião, agradecendo a Jeová por tudo que Ele nos deu nesse dia. Nós vamos entoar um cântico de louvor a Ele, o cântico número 68, Plantando a Semente do Reino, baseado em Mateus 13, do 4 a 8. E após o cântico, nós